Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast Sal e Luz do ano de 2026. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, Daniel. Daniel, pode olhar para a câmera, se apresente. Olá, pessoal, tudo bem? Galera, e olha só, a gente está com uma dinâmica nova aqui no nosso podcast. Essa aqui é a nossa ampulheta, entendeu? Nosso tempo vai ser contado diretamente pelo Sal aqui no nosso programa. Então, quando eu virar a ampulheta, vai começar a valer o tempo da nossa conversa, Daniel. Nós temos exatamente 1 hora de podcast, nós temos 1 hora aqui de conhecimento, de conversa, de palavra para passar pro pessoal. Amém, ok? Beleza. Sal da terra, luz do mundo em ação. Ok, vamos lá. Vamos lá. E hoje a gente vai começar a falar de um assunto que dói, né? Para muita gente, que é justamente essa questão de feridos pela igreja. A pessoa que ela faz parte de uma denominação, de congressos, ela vai a cultos, ela frequenta a igreja e ela acaba sendo ferida de alguma forma por esse ministério. Né, Daniel? Eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal que está em casa mais desse conceito de feridos pela igreja. O que isso quer dizer? Beleza, Nath. Primeiramente, né, um prazer estar aqui. E não poderia começar também sem deixar uns abraços, né? O pessoal tá lá assistindo. Queria mandar um abraço pro Barros, pro Juan, pro Samuel, pra Carla, todo o pessoal lá da Drogaria Cristal, os amigos, os irmãos, todos aqui que estão aqui presentes também, o John, nosso amigo, nosso querido amigo, minha esposa. E vamos lá, Nath, como surgiu esse projeto, né? Na verdade, isso é um projeto, né, chamado Feridos pela Igreja. Verdade, você comentou que você estava montando um projeto, né? É um projeto, né? Muito bacana. Começou assim, não vou dizer que começou do nada. Na minha formação, eu me formei em teologia, né? Sou bacharel em teologia. Cheguei a frequentar, fazer história, essas partes de humanas, né? Hoje estou terminando psicanálise, então, mas no meu TCC de teologia, de bacharel de teologia, eu lembro que o tema abordado foi exatamente isso, né? Eu falei sobre o surgimento das igrejas neopentecostais, né? E como isso, de uma certa forma, afetava a história do atual, né? A atualidade do cristianismo, né? Nas igrejas, como isso de uma certa forma influenciava as igrejas até ditas não neopentecostais, né? Igrejas ditas tradicionais. E você pode explicar pra gente exatamente a diferença entre uma igreja pentecostal, uma igreja neopentecostal, e aí dizem que tem a batista, a adventista? Claro. É tanto termo que a gente confunde. Claro, vamos lá. A gente está falando no nosso contexto, né? Nós somos da igreja, oriundos da Reforma Protestante, né? E de Martinho Lutero. E nosso ramo, né, nossa corrente, né, vamos dizer assim, ela acabou ao longo da história, do tempo, se ramificando em algumas vertentes, né? Houve o surgimento da Reforma, Martinho Lutero, houve um movimento dos anglicanos na Inglaterra, né? E do anglicanismo veio os puritanos, né? Dos puritanos saiu isso que eu tô falando é um ramo, tá? A igreja anglicana é uma igreja, a igreja da Inglaterra, né? Depois veio o movimento puritano. Do movimento puritano saiu também algumas denominações. Uma pessoa, um ponto central, né? Uma personagem muito central que saiu até do movimento puritano foi o John Wesley, né? Ele criou lá o metodismo, né? E esse metodismo, essa vertente, né, do metodista, ela foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né, ganhou mais espaço, até mais do que a Inglaterra. E do movimento metodista, é muito, muito engraçado falar assim quando a gente fala de história, né, a gente fala assim, a queda do Império Romano, né, foi o início da Idade Média. Mas a gente sabe em história que não foi um ato em si que provocou aquilo. Que a história ela é linear, ela está acontecendo. A gente está vivendo esses momentos. E não foi diferente com a história da igreja. Já havia movimentos, né, da confissão positiva,
positivismo cristão, já havia esses movimentos, né, no começo do final do século XVIII, início do século XX. Então houve uma lacuna em toda a Idade Média, Reforma Protestante, tá vendo? Houve uma lacuna, não se ouvia falar disso. Mas, como eu te falei, né, no final do século XIX e o começo do século XX, surgiram movimentos desse tipo. Já estava vendo movimentos a fim de trazer, né? As pessoas liam lá em Atos dos Apóstolos, não, o pessoal falava em línguas, haviam milagres, haviam curas. Então as pessoas queriam de alguma forma, se estava lá, por que não está acontecendo aqui? Então havia movimentos a fim de que isso acontecesse. Um dos pontos centrais, se eu não me engano, em 1906, no país de Gales, né? Houve um movimento no país de Gales, onde as pessoas começaram a buscar a Deus, buscar o Senhor, e foram batizados com o Espírito Santo, né? Mas assim, foi um movimento ali que, se eu não me engano, durou 2 anos, assim, foi uma coisa bem pontual. Nesse movimento, né, como eu te falei, a história ela não é um ponto central. Vai tudo desembocar na conhecida a Rua Azusa, né? Tanto essa movimentação, né, que já existia na literatura, de pessoas, confissão positiva, tudo isso já estava acontecendo, né? A busca pelo poder do Espírito Santo, esse mover no país de Gales, né? Então já estava tudo apontando para algo acontecer, né? Algo diferente acontecer. Foi na Rua Azusa, quando William Seymour, né, um jovem um homem negro cego de um olho, né, que não podia entrar no seminário, né, ele ficava na escada, né, seminário Betel, ouvindo, né, e aprendendo. E esse homem, ele começou uma revolução, né, uma revolução do movimento pentecostal. Você acredita que ele foi o primeiro ferido pela igreja? E por isso ele começou uma revolução? Porque você falou que ele era boa pergunta. Você falou que ele era um rapaz negro, né? Ele não podia entrar. Sim. De uma certa forma, sim. De uma certa forma, ele foi excluído, né? De uma certa forma, ele foi excluído. E através dele, né, na Rua Azusa, houve a descida do poder do Espírito Santo, né? Porque eles clamavam dia e noite por esse mover, por essa experiência, né? E houve ali um mover sobrenatural, né? Foi em Chicago, foi em 1905, se eu não me engano, houve o terremoto de Chicago, né? As pessoas já estavam meio abaladas, esperando, sabe, querendo que alguma coisa acontecesse, sabe, o coração, que a gente ouve na Bíblia, em várias pregações, que o nosso coração é a terra, né? E o coração deles estavam preparados para que algo diferente acontecesse. Foi o que aconteceu, né, ali na Rua Azusa. Então, desse movimento, né, da Rua Azusa, né, saiu a Assembleia de Deus. O movimento da Rua Azusa em si, ele também não ficou muito tempo, tá? Eu não recordo quanto tempo ele ficou, mas pelo que eu estudei, ele ficou pouco tempo também. Não foi assim, foi estrondoso, porque repórteres de Nova York, Chicago, iam lá para saber o que estava acontecendo, né? E gerou ali um movimento, gerou um movimento. Curiosidade, gerou uma curiosidade, um movimento, chamou muito a atenção, né? As pessoas mais seculares, né, achavam que aquilo era doideira, como em Atos dos Apóstolos, né? Uhum. As pessoas que viam de fora, quem vê de fora e não entende, né, o mover pentecostal, vai falar, nossa, esse pessoal tá maluco. Eu vou te contar uma história que é mais ou menos assim. Um dia lá no seminário, um pastor me falou assim, contou essa história, né? Diz que numa igreja muito tradicional, muito tradicionalíssima mesmo a igreja, tinha um piano no meio da igreja. No meio, tipo assim, acharam bonito, sabe? Alguém achou bonito ter um piano no meio da igreja. Né? Aleatoriamente estava lá um piano no meio da igreja, né? E todo mundo já estava acostumado com aquele piano na igreja, todo mundo, sabe, gostava sabe?
Até que veio um pastor, né? Aí o tempo foi passando, mudou o pastor da igreja, né? E ele chegou e falou, não, gente, que loucura, um piano no meio da igreja. Não, vamos tirar isso agora. Aí ele tirou o piano, né? Conclusão, as pessoas se reuniram, tiraram o pastor e colocaram o piano de volta, porque o piano fazia parte da igreja, né? Aí surgiu outro pastor, né? Esse pastor foi saindo e tal. Aí chegou um outro pastor. Aí o pastor, não, gente, chegou de uma forma mais branda. Gente, esse piano aqui... poxa, esse piano aqui não tem nada a ver. Um piano no meio da igreja. Como é que a gente vai fazer com esse piano? Poxa, esse piano não sabe? Tá tirando aqui o espaço, tá tirando a atenção das pessoas, né? Esse piano que tá acabando atrapalhando, né? Enfim, o pastor saiu e o piano ficou. E aí veio um outro pastor. Só que esse pastor era o mais sábio. O que ele fez? Todo culto, ele arredava um pouquinho o piano. Tipo assim. De uma forma quase imperceptível. Todo culto. Foi de forma imperceptível. Até que ele conseguiu colocar o piano aonde ele queria. E ele continuou como um pastor. E o piano ficou do jeito que ele queria. Foi o quê? De uma forma sutil, mas que aos poucos estava acontecendo. A história é a mesma coisa. A gente está vivendo processos históricos, políticos e tal. Está acontecendo. Né? Quando a gente fala do movimento neopentecostal e o tema proposto, que é Feridos pela Igreja, existe um processo. Né? Existe um processo. Bom, a gente está falando ali de 1906, né? O surgimento ali do país de Gales, depois de 1923, a Rua Azusa e tudo mais, né? E aí, como é que os teólogos costumam separar o movimento pentecostal? O movimento pentecostal ele é separado, chamado 3 ondas. Né? Primeira onda, segunda onda e terceira onda. Cada onda ele corresponde a uma característica do movimento pentecostal que ele foi adquirindo ao longo do tempo, tá? Então, como eu te falei, é como se fosse o piano. O piano tá aqui e vai acontecendo, vai se movendo. Na primeira onda, qual era a ênfase? O dom de línguas. O dom de línguas era a ênfase dessa primeira onda do movimento pentecostal que aconteceu lá na Rua Azusa, que a Assembleia de Deus surgiu daí, Daniel Berg e Gunnar Wing, que saíram dos Estados Unidos, vieram para o Brasil, né? E, se eu não me engano, eles, ao chegarem no Brasil, eles começaram na Igreja Batista, né? Com evangelismo e tal, mas o que eles pregavam era tão diferente do que era vivido aqui, né? Tão diferente do que era vivido no mundo, que eles saíram para... Ou saíram não, né? Foram convidados a se retirar. E para criar o próprio movimento pentecostal, né? Da Assembleia de Deus, né? Aí a gente pode falar nessa primeira onda, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja de Deus no Brasil, são igrejas de características de primeira onda, que a ênfase era o dom do Espírito Santo, que era a novidade. Não havia dom do Espírito Santo, não havia esse falar de línguas, profecia, nada disso havia. Então, com essa primeira onda, surgiu isso, né? O dom de língua. Então, a ênfase era isso, poder do Espírito Santo. Era o poder que era sentido, era o dom de línguas, eram os dons. Então, isso é característica da primeira onda. Essa primeira onda, né? Quem reinou, assim, praticamente foi dominante, né? Na história dessa primeira onda do movimento pentecostal, foi a Assembleia de Deus, né? Até meados da década de 50. Meados da década de 50. Então, praticamente, a Assembleia de Deus ela ficou sozinha por 40 anos, né? Assim, falava de igreja pentecostal. Até hoje a gente... Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, né? Existem outras, né? Mas quando tu fala de igreja pentecostal, a primeira igreja que a gente vem na mente é a Assembleia de Deus, né? Então a Assembleia de Deus
Só que é engraçado, Nath, que a Assembleia de Deus, apesar, né, dos dons e dessa ênfase no poder do Espírito Santo, eles também eram muito bons em escola bíblica dominical, na parte de ensino bíblico também, né? Era algo que não era só essa questão dos dons espirituais, mas havia também uma preocupação com o ensino bíblico, né? Aí tá, até meados da década de 50, a história está se movendo. Aí começou a surgir, dentro do meio pentecostal, uma outra vertente que é chamada de segunda onda. Quais são essas igrejas, tá? Uma missionária dos Estados Unidos, né? O sobrenome dela, se eu não me engano, é McPherson. Ela fundou a Igreja Quadrangular. Dentro do movimento pentecostal, né? Surgiu a Igreja Quadrangular. O primeiro homem, né, o primeiro pastor nacional dentro do movimento, né, que a gente está falando, Gunnar Ving, Daniel Berg, a fundadora da Quadrangular, todos eles são norte-americanos, né? A gente está falando de pessoas que vieram de fora. O primeiro brasileiro a fundar uma igreja, vamos dizer assim, nesse movimento pentecostal, né, e de segunda onda, foi o Manuel de Melo, Brasil para Cristo. Isso já em meados da década de 50. Né? Brasil para Cristo aqui é pouco conhecido aqui em Petrópolis, mas em São Paulo é bem forte, né? Ainda tem umas igrejas. Falar Brasil para Cristo. Inclusive tem uma aqui pertinho, aqui na rua de cima tem uma Brasil para Cristo, né? Um abraço aí, pessoal, do Brasil para Cristo. Nessa época estava surgindo a segunda onda. Qual era a ênfase da segunda onda, tá? Dentro do movimento pentecostal, né, de primeira onda, estavam surgindo uma outra questão que era a da cura divina. Dois pontos principais. Primeira onda, o poder do Espírito Santo e o falar em línguas. Segunda onda, cura divina e libertação. Começou a surgir dentro do movimento pentecostal pessoas que começaram a trabalhar com cura divina e libertação. Dessa segunda onda que surgiu essas igrejas, né? Igreja Quadrangular, Igreja Deus e Amor, né? Missionário Davi Miranda, o próprio Brasil para Cristo. Então, essas igrejas são características de segunda onda. Elas surgiram do movimento pentecostal dentro do poder do Espírito Santo, mas também com uma ênfase em libertação e cura divina. E cura divina. Tanto é que até hoje, se você for numa igreja Deus e Amor, você vai lá na sexta-feira, vai ter o quê? O culto de libertação. E eles trouxeram essa coisa da sexta-feira, culto de libertação, né? Uhum. Aí você vai falar, pô, mas eu conheço outras igrejas que são assim. Tu tá vendo que, tipo assim, quando a gente fala da primeira, segunda e terceira onda, a segunda onda surgiu da primeira onda. Então eles pegaram características da Assembleia de Deus e botaram mais um pouquinho. Que é a cura divina e a libertação. Tá? Que a gente não tinha isso aqui. Tá? E aí tá. As igrejas começaram a crescer e tal. E aí, em meados da década de 70, né, começou a surgir começa o nascedouro do movimento neopentecostal com um homem chamado Kenneth Hagin, nos Estados Unidos, né? Eu escrevi um livro muito famoso, O Nome de Jesus. E aí, nesse livro, eu tenho esse livro, um dos primeiros que eu li, e mudou um pouco também. Nesse livro ele fala que o nome de Jesus, tipo assim, você não ia, sabendo usar o nome de Jesus, né? Você não precisava ficar doente. Você não ia ficar mais doente. Aí já começou a acontecer umas coisas estranhas, né? Na literatura, principalmente, né? Já começou a ser produzido, T.L. Osborne. Inclusive, o T.L. Osborne e o Kenneth Hagin, eles são diretamente influenciadores do R.R. Soares, né? O missionário R.R. Soares. E ele até fala isso nos programas de TV, né? Que foi a inspiração para ele, né? Então, assim, o Kenneth Hagin começou a escrever sobre isso, que o nome de Jesus, e através do nome de Jesus,
se eu soubesse usar o nome de Jesus e tivesse fé, eu não precisava ficar doente, Deus ia me dar uma prosperidade financeira e tal. Ou seja, ali já começou a virar um método. Começou a virar um método. E é interessante falar de método, que a gente vai chegar num exemplo prático disso, tá, Nath? Tá bom. Então, aí até que surgiu no Brasil uma igreja chamada Igreja de Nova Vida. Se não me engano, no Rio de Janeiro, o Robert McAllister. Se não me engano, ele é canadense. Canadense, é. O Robert McAllister fundou a Igreja de Nova Vida, né? E aí o Robert McAllister, dentro do movimento pentecostal, ele começou a trazer coisas diferentes. Primeiro, ele foi um dos primeiros a falar sobre dinheiro, né? Ter um espaço maior para falar de dinheiro. Segundo o público dele, geralmente quando a gente fala o público pentecostal, nessa época você estava falando com as camadas populares, né? E o Robert McAllister ele começou a falar com pessoas da cidade, né? Então pessoas de classe média alta, e ele começou dentro desse movimento de segunda onda, de cura, a também falar um pouco mais, dar um pouquinho mais de tempo, de espaço, né? Para falar de dinheiro, para falar de oferta, de dinheiro. Até então, né? Não tinha isso. Nessa igreja, tinha duas pessoas, dois nomes centrais assim no movimento neopentecostal, que faziam parte dessa denominação. Dois cunhados, né? Edir Macedo e R.R. Soares. Eles são cunhados. E eles estavam nessa igreja. E eles saíram da igreja e fundaram uma igreja, ele mais um outro homem. E com o passar do tempo, o Edir Macedo e o R.R. Soares criaram a Igreja Universal. E na década de 80, se eu não me engano, eles tiveram um desentendimento, né? Um foi para um caminho, o outro foi para outro caminho e se separaram. Aquele filme Nada a Perder retrata um pouco disso. Exatamente. Bom exemplo. Nada a Perder fala sobre isso, né? Bacana. Uma boa dica aí para quem quer entender como foi um pouquinho do surgimento, né? O relacionamento dos dois. Exatamente. Quer entender o surgimento do movimento pentecostal, o filme Nada a Perder é sobre isso. E aí o Edir Macedo, né, na década de 80, ele vem com coisas totalmente novas, né? Aquele ponto de contato, sabe? Foi aos poucos, né? Como eu te falei, toda revolução acontece aos poucos, né? Então a ênfase eu lembro na época do Bispo Edir Macedo, quando tu olha alguns vídeos antigos, era muito na questão da libertação. O confronto de cultos afros, sabe? Tinha muito disso, de libertação, e começou também a falar do dinheiro, que ele já vinha, né, dessa escola, né, do McAllister, ele já vinha aprendido nessa escola a questão do dinheiro. E aí tá, década de 80, a gente tá na década de 80, né? E aí com Edir Macedo, R.R. Soares, vamos dizer que surge assim no Brasil o movimento neopentecostal. Nos Estados Unidos já estava acontecendo, né? Principalmente através do Kenneth Hagin, né? Que é um nome central assim no movimento neopentecostal. E aí começaram a surgir as igrejas, né? E aí o que define assim a igreja neopentecostal, né? A igreja neopentecostal, na sua maioria, ela foge um pouco da tradição cristã. Quando tu vai para uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, né? Tem lá o sínodo, tem a confissão de fé, sabe? Tem as tradições, a teologia sistemática, tem tudo aquilo ali, sabe? As tradições e tal. E a igreja neopentecostal, ela meio que... como é que eu vou dizer? Rejeitou um pouco isso, né? Rejeitou um pouco essa teologia, né? Famosa frase, né? A letra mata, o espírito vivifica. E tirada de contexto, tá?
não é nesse contexto aí não, que está escrito. Mas tem muito disso, né? A letra mata, o espírito vivifica. Então eles aboliram um pouco a teologia. E algumas características do movimento neopentecostal Entrou um certo sincretismo religioso ali, né? Também. Da pessoa... Eu já fui na Igreja de Deus e Amor. Eu já vi rosa ungida. Deus Amor? Deus Amor não, perdão. Deus Amor não, na Deus e Amor eu já vi lenço. Então. Lenço, uns envelopes que a pessoa leva pra casa. Na Universal é muito rosa ungida, umas fitinhas de amarrar no braço. Falei, a Igreja de Deus e Amor, ela é uma igreja de segunda onda, né? Então a ênfase ali é muito cura, libertação, né? Até hoje, quando eu tenho amigos na Deus e Amor e lembrando que a gente está falando aqui de revelação também, né? Revelação, o pessoal da Deus e isso. Amor é um pessoal que... Isso, esse movimento profético de revelação. Lembrando que, tipo assim, a gente não está atacando nenhuma dessas instituições, a gente está falando de um processo histórico, né? Não, claro. Nós temos irmãos lá na Deus e Amor, na Universal, queridos, né? Um abraço para todos. Na igreja perder bastante, você falou que esse daqui não seria um episódio para atacar as denominações, seria um episódio para a gente expor práticas. Sim. Quando você fala dessas práticas e você fala desse projeto que você está fazendo, de Feridos pela Igreja, no momento que você escolhe esse título, o que você está querendo denunciar com esse tema? O que você quer denunciar com esse Feridos pela Igreja? Porque, assim, todas as denominações que você me contou aqui, tem pessoas que são desviadas dela. Sim. Tem gente que é desviada da Deus e Amor, tem gente que é afastado da Universal, e sempre alguém tem alguma história para contar de alguma coisa que não gostou, que discordou, e aí as pessoas trocam de denominação. Só que hoje em dia, a gente tem visto uma questão muito interessante, porque além das pessoas saírem e formarem outras denominações, a gente tem visto muita gente que tem escolhido adorar a Deus em casa. Sim. Desigrejados. A famosa igreja dos desigrejados. Então, assim, a gente tava nesse movimento aí do neopentecostal. Depois, eu acredito que tenha ido mais para a questão do worship, que aí eu já não sei se está dentro do neopentecostal, mas está fora. Mas a gente vê essa divisão da igreja da parede preta e da igreja com a cortina, a igreja... É o que eu vou te falar, Nath. A gente está vivendo um outro processo. A gente está no meio de outro processo. A gente está no meio de um outro processo. A gente está vivendo o fenômeno das mega church, né? Que veio dos Estados Unidos e tal. É a igreja da parede preta. Nada contra quem tem parede preta, branca, enfim. A gente está falando aqui de práticas, tá? Quando a gente fala da década de 80, 90, né? Começa a surgir outras igrejas neopentecostais, tá? Renascer, Bola de Neve, talvez você conheça melhor, né? Que é mais Sara Nossa Terra. São igrejas nesse formato neopentecostal. E aí que tá, tem uma separação. Aí, meados da década de 2000, vai tendo como eu vou te falar, um outro mover, algo que está acontecendo, né? A gente vê em meados da década de 2000 o G12, né? Lembra disso? G12. Surgindo igrejas de células e tal, que não era muito comum. Começou, falando aqui no Brasil, não em outros países, mas começou a ficar forte em meados da década de 2000, né? Nesse processo histórico aí neopentecostal. Então, vou te falar uma prática assim, né? A gente está falando de práticas, né? Uma prática que eu estou estudando pro projeto é esse negócio de... Já ouviu falar de palavra de oferta? Ministração de oferta. Já. Ministração de oferta. Tem igreja que tem igreja que não tem. Hoje, grande parte das igrejas já tem palavra de oferta. Eu tenho 40 anos, né? Nesses 40 praticamente anos. Um momento do culto, né? Que é separado todo culto para falar só da oferta. Geralmente antes de recolher, né? Exatamente. Isso é um processo histórico, tá? Como eu estava falando, palavra de oferta, né? Quem começou com isso foi o McAllister, né? Na Igreja de Nova Vida. Falar de dinheiro mais abertamente, né? E ele gastava um pouco mais de tempo. Por quê? Até então, existia o momento de oferta, né? Eu cresci numa igreja mais tradicional e havia um momento de oferta. Pessoal,
Aí, depois do Ministério de Louvor, né? Gente, a gente vai estar recolhendo aqui as ofertas, o dízimo, quem quiser, quem pode contribuir. Coloque na sacolinha e tal, no gasofilaço. Acabou. Não durava 5 minutos o momento de oferta, né? E aí eu reparei que na década, nos anos 2000, principalmente nos anos 2000, eu não estou falando só das igrejas assim, ditas neopentecostais, né, que já falavam mais abertamente de dinheiro, né? Eu estou falando de outros tipos de igreja, até mais conservadoras em relação a isso. Em meados da década de 2000 começou a surgir mais forte essa questão da palavra de oferta. E aí já não era 5 minutos. Era 10, 15, 20, 30 e até meia hora falando de oferta. E usando a Bíblia ali para alguns, principalmente no Antigo Testamento, né? Algumas situações que não necessariamente estavam falando de oferta, mas usavam o texto para falar de oferta. Essa é uma das práticas que você denuncia no seu projeto? Sim. É uma coisa que eu não acho bacana, né? Não acho legal, assim, induzir as pessoas, né? As pessoas, eu acho que se é uma ação, né? Claro que você pode falar, existem igrejas assim mais tradicionais, né? Que todo final do mês elas montam ali o slide, mostra tudo que a igreja gastou, é uma coisa mais transparente, né? Todos os membros têm acesso, ó, a gente gastou isso, a igreja arrecadou isso, nós gastamos para isso. Acabou, tem esse momento de transparência. Algumas igrejas tradicionais têm isso, e eu acho isso bacana. Mas, como eu te falei, sabe, momento de oferta é uma coisa, palavra de oferta é outra. Virou um momento do culto, né? Você usar um texto bíblico para fazer as pessoas ofertarem e tal. E é sempre numa questão de troca. Já viu? Não é por amor, é uma questão de troca. Não, naquela questão do método, né? O método. Se você fizer, exatamente. Aí Deus vai te ver e vai te abençoar. Aí entra a questão do método. Se você não fizer... Exatamente, entra a questão do método que você falou, né? Aí no movimento pentecostal tem muito dessa questão dos métodos, né? Porque está muito linkado à administração, ao marketing, né? Algumas igrejas neopentecostais, já no começo dos anos 90, 2000, já começam a usar estratégias de marketing para crescimento, né? De administração. A administração até não acho um ponto tão negativo assim, né? Porque tem igrejas que realmente não tem um controle das questões e acabam se envolvendo em escândalos ou devido ao aluguel e tal, porque não tem esse controle financeiro e de gestão, né? Eu acho bacana uma igreja ser forte na sua forma organizacional na questão de gestão, mas não no que tange a espiritualidade, né? Você deixar a oração de lado ou deixar a ação do Espírito Santo. Você acha que eles começaram a espiritualizar o dinheiro? Isso. Ou você acha que eles começaram a monetizar a fé? Nossa, essa pergunta foi boa. O que você acha que rolou aí? Eu acho que aconteceu os dois. Eu acho que espiritualizar o dinheiro, porque o dinheiro era visto como uma coisa do mal, né? Sabe? E o rico não vai herdar o reino dos céus e tal, mas diz que o amor ao dinheiro, né? Então, a primeira coisa que o movimento neopentecostal quebrou foi essa questão, né? Que o rico sim vai entrar no reino dos céus. E algumas igrejas até tiram isso, que, cara, o fato de você ser próspero é um sinal da bênção de Deus, né? Isso também eu acho totalmente errado. O fato de você estar vivendo um bom período da sua vida não significa necessariamente que Deus está lhe abençoando, né? A gente está vendo aí os escândalos aí, né, de bancos, né? Sim. De mega igrejas. Então, não necessariamente aquilo eu vejo bênção de Deus naquilo. Praticamente um sistema espiritual, né, criado em cima da fé da pessoa. Exatamente, Nath, exatamente. Então, vai, como você falou, né, uma metodologia, né, metodologia neopentecostal. E que tem mudado, sabe? Uma das características marcantes do movimento neopentecostal é a teologia da prosperidade. Sim. Só que isso tá tão queimado que tá sendo... Iago Martins, ele tem escrito um livro bacana, né, sobre isso, né?
sobre essa questão dessa mudança da teologia do coach. Isso ter sido substituído, né, aos poucos. A teologia da prosperidade tem ganhado uma roupagem nova E virou através da teologia do coach. a vida plena, a vida de Exatamente. sucesso, As igrejas, assim, como ser feliz. essas igrejas que começaram o movimento neopentecostal ainda continuam na mesma questão. Ó. Oferta, é o sacrifício, Deus vai te abençoar pelo teu sacrifício e tal. E continuam nessa mesma pegada. Mas as mega churches, né? As igrejas com essa característica neopentecostal, para se desvincular um pouco disso, tem tomado outro caminho. Por isso que eu estou te falando que um outro movimento está surgindo, né? Talvez, vamos falar aí, um neopentecostal de quarta onda, que já tem características diferentes, né? Que é uma camada mais classe média alta, né? Tem a ênfase no dinheiro, mas não numa tão explícito quanto no começo do movimento neopentecostal, de oferta que Deus vai te abençoar, não. Sabe? É mascarado de outras formas. Eu acho que a gente está vivendo uma quarta onda do movimento neopentecostal. Agora, sobre esse negócio do dinheiro que você falou, Daniel, a gente vê pessoas que às vezes elas estão numa denominação que faz isso. Sim. E elas dizem o seguinte: não importa o que o pastor vai fazer com o dinheiro. Sim. Importa que eu fiz a minha parte. Então, nem toda pessoa que sai de uma denominação e pula para outra, ela sai pelo mesmo motivo. Sim. E pela primeira vez na história, a gente está vendo essa questão do fenômeno dos desigrejados. Ou seja, ao invés das pessoas simplesmente pularem de uma igreja para outra, elas simplesmente estão começando a olhar para a igreja e dizer: isso aqui não funciona. Mas eu ainda quero Jesus. Ou seja, Jesus é bom, eu quero Jesus. Sim. Mas dessa forma aqui, eu não quero. O que você acha que está acontecendo para que isso aconteça de uma forma tão forte hoje em dia? Porque escândalo por escândalo, a gente sempre viu. Né? De todos esses movimentos que você falou, um foi saturando e as pessoas foram mudando para outra. Como se o mercado, né, como esse sistema, vamos dizer, o sistema mercadológico da fé, ele fosse se adaptando às necessidades das pessoas. O que você acha que está acontecendo que agora o sistema não está mais conseguindo se adaptar? É que as pessoas estão deixando de ser bobas. Eu acho que é isso. Simples e direto, assim. As pessoas estão acordando, né? Estão se tornando como os bereanos lá em Atos dos Apóstolos. Elas estão começando a ler a Bíblia. Pô, peraí. Né? Com o tempo, com a experiência, né? Porque eu vivi boa parte da minha vida em igreja neopentecostal. Então eu tô acordando agora, sabe? 40 anos, eu tô... Nossa, peraí. Realmente isso não faz sentido, sabe? Porque quem tá ali, nossa, tá ouvindo, nossa, isso é uma rebeldia, isso é... Então, assim, no movimento pentecostal, neopentecostal, tem muito essa questão da cobertura espiritual. Mas vamos lá, não vou fugir da pergunta não, porque essa pergunta é recorrente tua. Por que tem acontecido, né, o número de desigrejados? Tá tendo um fenômeno das pessoas, elas estão mudando de igreja, muito de igreja, né? E por N motivos, né? Assim, entre os jovens, a maior parte dos jovens que mudam de igreja, né, em pesquisa, porque tá buscando uma pessoa, né? Tá buscando um relacionamento, ou se magoou com algum relacionamento. Então o jovem tem sempre essa questão de estar mudando de igreja, enfim. Mas quando eu falo de feridas, imagina, você vai para uma denominação, né? E ali você é ferido naquela denominação. Aí, beleza. Aí você vai para uma outra denominação. Passa um tempo, você é bem recebido, oh, glória a Deus, abençoe, seja bem-vindo e tal. Chega um tempo, você vai vendo que as coisas não mudaram muito. Você continua sendo ferido. Aí passa um tempo e você vai vendo características muito semelhantes. É uma estrutura que vai adoecendo a fé da pessoa, É uma estrutura que vai adoecendo a fé das pessoas, apontando, nossa, e aí? Então, quando a gente está falando disso, mas aí e as pessoas estão ouvindo, Daniel, Nath, como é que eu vou fazer? E agora? Qual igreja eu vou? Gente, a gente está falando de movimento neopentecostal, mas a gente também... a gente tem muitas igrejas sérias, muito pastor sério. Hoje eu estava conversando com um amigo, ele estava falando do trabalho que o pastor tem feito na vida do casal ali que está precisando muito, que o pastor vai ali, manda mensagem quase todo dia, sabe, e ajuda de N formas, sabe,
Então, sim, existem muitas igrejas sérias. Assim, você já foi ferido pela igreja. Para quem já foi ferido ou para quem não quer ser ferido, você falou da questão do sistema. Em que momento, exatamente, a igreja ela deixa de ser igreja e ela passa a ser um sistema? É no momento que o financeiro entra? É no momento que o sincretismo religioso entra? A gente conseguiu abordar alguns tópicos aqui. Em qual momento você acha que aquela denominação começou a se perder? Porque eu não acredito que toda igreja que às vezes é um sistema, é uma igreja ruim, ela já nasceu assim. Às vezes ela se tornou. Né? E é isso que eu quero saber de você. Então, até para um possível pastor que esteja nos assistindo, em qual momento a denominação dele deixou de ser igreja e está começando a virar sistema? Quando é que ele tem que começar a abrir o olho? É como eu te falei no começo. É o piano que vai se movimentando, é aos poucos, sabe? Quando eu estava vindo para cá, né, eu e minha esposa, até por causa do projeto, tô pegando muito livro e muita literatura e muito documentário em relação a isso, né? A gente estava vendo um documentário sobre o pastor Jim Jones, né? De Jonestown, o Templo do Povo, que houve aquele suicídio em massa de 1.000 pessoas que se mataram, porque e tal. E nesse documentário que eu estava vendo sobre a vida dele, mostrou o começo da vida dele. Sabe, o começo. Aí minha esposa até falou, nossa, que começo legal, né? Começou tão bem, sabe? Com uma questão de igualdade nos Estados Unidos na década de 60, de 50, 60, uma igualdade racial, coisa que não existia. Então, assim, começaram muito bem. A gente tá Meninos de Deus, né? Outra seita lá dos Estados Unidos. Então a gente vai vendo as seitas, né? Seita. Tudo saindo de igreja, maioria igreja evangélica. Né? Qual a diferença de uma igreja para uma seita? A gente vai chegar lá. Vai chegar lá? Tá bom. Primeiro a gente tem que pontuar o que é seita e o que é heresia. E o que é erro teológico. Eu acho que é o cerne, eu acho que a essência da seita... Seita, heresia... e o erro teológico. Erro teológico. Na verdade, a gente tem que pontuar o que é um erro teológico e o que é uma heresia, tá? Vamos lá, vamos pontuar então para quem está ouvindo, para a gente aprender a identificar. O que é um erro teológico, né? Um erro teológico geralmente é uma coisa superficial que ele não invade a essência da fé, tá? Por exemplo, tem igrejas que usam saia comprida até hoje. E tiram isso da Bíblia. Né? Tem igrejas que usam véu. Uma questão de costume. Sim. Tem igrejas que acreditam que Jesus vai voltar, vai buscar a igreja antes da grande perseguição. Tem igrejas que acham que vai ser depois. Tem igrejas que vai ser no meio. Então, assim, tu vê que são cada um tem uma vertente ali, uma forma de enxergar. Diferente, mas nenhuma delas toca o cerne da fé, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, a salvação, que somos pecadores, né? Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não interfere que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nós somos pecadores, né? E que somos salvos pela graça. Então, assim, esses pontos, esses elementos são intocáveis. Quando começa a tocar nesses pontos, e também a inerrância das Escrituras, né? A palavra de Deus. Né? Até os pontos ali da Reforma Protestante. Ou seja, isso aqui tá escrito assim, mas porque não é bem assim. Isso, é a Bíblia. Aí quando começa, não, que tá escrito assim, mas Deus me usou para escrever esse livro aqui para complementar a palavra de Deus. Então você lê o livro e você lê a Bíblia junto com o livro que o apóstolo escreveu. Então, assim, isso já vai, para mim, já é uma linha bem complicada ali da heresia, sabe? No pezinho da heresia, sabe? É quando você ataca, você começa a tocar esses pontos mais sensíveis da fé, eu acho que já começa a chegar na heresia. Então, assim, abre os olhos. Então, e da heresia pra seita? Porque você foi dando a heresia já tá bem ruim, né? Sim. Você tá numa denominação que ela não segue só a Bíblia. Aí a gente tem algumas características também de uma seita. Geralmente é uma liderança que ela é dona da instituição, ela não presta conta pra ninguém. Já viu? É um autocrata.
né? Ele presta conta para Deus. Tem um líder, se o líder fez alguma coisa errada... A palavra do líder é a ordem. Uhum. O líder falou, acontece aquilo. O líder falou que Jesus vai voltar daqui a 2 semanas. As pessoas vendem as casas, vendem as coisas e vão morar debaixo da ponte que Jesus vai voltar porque o líder falou. Entendeu? Então a palavra do líder ele é a última palavra. O líder é dono do dinheiro. O líder não presta conta para ninguém. É um líder que a igreja é dele. A denominação é dele. Né? Eu comecei a trabalhar com casais, né? No Instagram, no YouTube. E quando eu parando para conversar, aí eu comecei a fazer terapia, né? No meu projeto eu falo sobre isso, né? Que terapia é coisa para crente, sim, né? A gente ouve muito de, não, terapia... Você precisa... Cara, outro dia eu fui numa igreja, o pastor chegou, você precisa de Jesus, você não precisa de terapia e tal. Aí o cara tá com pressão alta. Não, depressão é demônio. Depressão é demônio. Essa é clássica. Depressão é coisa... vamos orar aqui pra Deus libertar da depressão. Deus vai expulsar o demônio da depressão. Pena que é só da depressão, que se fosse da pressão alta eu ia lá, porque eu também sou hipertenso, aí eu ia lá aí eu jogaria o meu remédio fora da pressão alta, né? Então assim, eu não quero ser leviano com a fé de ninguém, porque eu sei que Deus cura. Eu já vi gente ferida pela igreja assim, sabia? Pastor chegar e falar, pega seu remédio de pressão alta, joga fora, vem aqui, faz o sacrifício, entrega o seu tudo, alguma coisa assim, entrega o seu tudo no altar. Eu já vi pessoas ter uma crise psicótica, porque ela estava num encontro, mandaram ela jogar o antidepressivo dela fora, ela tomava uns 2 ou 3 antidepressivos, ela jogou tudo fora. Deus. Parou, e quem entende de medicamento, médicos, farmacêuticos, sabem que medicamento controlado, você não pode parar, você tem que fazer um desmame, né? A pessoa jogou fora, então assim, a pessoa, ela não ouviu a voz de Deus, ela ouviu a voz de uma pessoa que deu um conselho errado para ela. Então assim, isso acontece muito, né? Das pessoas, a opinião, nossa, te dar uma opinião aqui e tal, mas ela não buscou uma direção de Deus. Então assim, a gente vê isso, eu já vi isso acontecer. Eu acho que uma coisa interessante que você falou é justamente essa questão do algo em troca. Sim. Eu acredito que Deus cura, eu acredito que Jesus cura, eu acredito que se eu tenho uma pressão alta, que se eu tenho uma dor de cabeça que seja, Jesus me cura. Mas eu acredito que isso começa a se tornar perigoso quando isso é uma cura em troca de algo. Exemplo, joga seu remédio fora, traz aqui seu tudo, traz aqui sua oferta, faz aqui seu sacrifício. Jesus não precisa. E é tudo envolvendo um sacrifício, né? Já viu? É uma fé sinergista, não é uma fé monergista. Qual é a diferença? Monergismo palavra difícil, hein? Sai do centro, é Cristo que traz o mover, sabe? Das coisas. É a partir dele, sabe? Do movimento neopentecostal tem muito disso, parte de mim para Deus. Então os meus atos podem mover o coração de Deus. Né? E, cara, o que move é a fé, sabe? Então, assim... Ou seja, se fosse para Jesus curar uma pessoa, se fosse realmente Deus falando, aquela pessoa simplesmente ia, talvez, receber uma oração, ou a pessoa ia receber pela fé, e ela não teria que fazer nada em troca da cura dela. Então, esse é um ponto já pra gente começar a prestar atenção. Sim, exatamente. Eu gosto de uma frase do Douglas Gonçalves, né? Acompanhando o Douglas Gonçalves, ele fala uma frase que o verdadeiro líder, o bom líder é aquele que um dia vai se tornar inútil. Porque ele vai deixar a pessoa, ele vai liderar a pessoa de uma forma que você não vai precisar mais dela, você não vai ter codependência emocional. É uma das coisas que a gente vê muito, né, na questão de feridos pela fé, essa codependência emocional em relação ao líder. E enquanto você é útil, enquanto você não questiona, enquanto você não reclama de nada, você tá abençoado. Exatamente. E tem essa codependência, né? A pessoa se acostumou tanto a perguntar, não, eu caso com essa, eu caso com aquela. Você vai entregando sua vida na mão do líder espiritual. Você, toma minha vida, cuida dela, faz dela. E quando há um romper de alguma forma, ou você tem que sair da igreja, ou acontece algum escândalo, né? Porque acontece, né? De escândalos acontecerem, essa igreja fica sem chão, porque ela criou uma codependência emocional com aquele líder, né?
E às vezes essa codependência é quebrada de uma forma tão rude, tão radical. Vira uma lealdade tóxica, né? Uma lealdade tóxica, exatamente. Vira uma lealdade tóxica que vai gerando feridas. Então, quando a gente fala de feridas, né? Você me perguntou como acontece, por que dessa questão de feridos. Porque são várias as feridas. Tanto a ferida daquele que sofreu na mão de uma liderança muito rígida, tanto aquele que sofreu com uma liderança que é indiferente. Eu acho que tanto a rigidez quanto a indiferença, tem pessoas líderes que são indiferentes ao rebanho. Líderes são indiferentes à igreja. É o que eles falam que o pastor só quer a lã das ovelhas, né? Mas ele não quer pastorear. Exatamente. Tem uma coisa, né, aí que entra muito na teologia do coach. Eu fiz até um vídeo lá no projeto, né? Já viu isso? Eu tô vendo muito na igreja. Não, você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Pô, bacana. Isso é bacana, cara. Isso é bacana. No coach é maneiro, é legal. Mas na igreja isso é contrário à palavra de Deus. Sabe? Verdade. Porque Jesus, ele nunca falou isso. É verdade, porque Jesus, ele andava com os pecadores, Jesus que ele andava... falou? Ele falou assim, ó, quando fizeram uma festa, convida as pessoas, os mancos, os coxos, as viúvas, aqueles que de alguma forma são excluídos da sociedade e que não tem como te pagar, porque ali você vai estar fazendo para Deus. Ou quando você, estive cego, me deste de vestir. Tive sede, me deste de beber. Estive preso, foste me visitar. Senhor, mas quando o Senhor teve cego, quando o Senhor teve nu, quando o Senhor teve fome, quando tu fizeste ao menor dos meus irmãos, a mim fizeste. Então, assim, existe essa questão toda, tipo assim, que a gente tem que andar com pessoas melhores. Sim, mas eu não posso inculcar isso na minha mente, porque senão, cara, eu me torno uma pessoa altiva, eu me torno uma pessoa... É uma coisa que exclui o próximo. Elitista, sabe? Que exclui o próximo. Agora, e quando o voluntariado pro próximo, que tem isso também, vira um voluntariado pra instituição? Sim. Ou seja, vai ter não sei, final de semana... a igreja acontece isso daí. Você não pode andar com fulano porque fulano tá endemoniado. Não pode andar com ciclano porque ciclano questiona. O outro porque tá amaldiçoado porque é o líder ficou doente. Né? Sim. Esse é o líder que quer se intrometer demais. E no momento de servir, é uma coisa que a gente vê diminuindo bastante. Essa questão justamente de você fazer pro órfão, de você fazer pra viúva, e você faz cada vez mais pra instituição. Claro que esperando às vezes que aquela instituição repasse. Mas isso é bíblico? Eu como cristã, eu tenho que depender de uma instituição pra repassar aquilo que eu faço? Você tá falando no sentido de oferta? De oferta, de voluntariado. Às vezes, tem uma irmã doente... Sim. E ninguém se voluntaria pra ir na casa da irmã doente fazer uma faxina, porque o braço dela tá quebrado. Mas todo mundo vai faxinar a igreja. Mas, gente, não é errado faxinar a igreja, sim, pelo amor de Deus. Sim. Mas é porque, assim, a gente vê isso acontecendo. Então, quando você tá fazendo pra igreja, você tá fazendo pra Deus. Mas aí, se você faz pro próximo, então... Então, é uma coisa que eu te pergunto, Nath. A igreja é o quê? A igreja é um CNPJ ou elas são pessoas? São pessoas. Então a resposta tá aí. Quando eu faço tudo pelo CNPJ, eu trabalho pelo CNPJ da igreja. Eu dou oferta pro CNPJ da igreja. Eu sei lá, eu faço N coisas, eu ofereço meu serviço pro CNPJ da igreja. Eu passo dias, eu tenho um outro projeto, tá? Que sobre casamento. Eu até prejudico a minha vida, meu casamento, por causa do CNPJ da igreja. Porque tal dia é dia de culto, tal dia é dia de ensaio, outro dia é dia de limpar a igreja, tal dia... Dia na igreja, todo dia na igreja, todo dia, sabe? E quanto desse ativismo é por pessoas e quanto desse ativismo é por CNPJ de igreja? Misericórdia. Então, assim... o quanto que eu faço para as pessoas, quando fizestes ao menor dos meus irmãos, aquele que não pode te retribuir, porque quando tu faz para o CNPJ também te recompensa. Você ganha mais visibilidade, você ganha mais destaque, você ganha um cargo, sabe? Você ganha destaque. Cara, o que acontece? Hoje, na igreja é o quê? Uma mini sociedade, né? A gente está ali em comunidade, né?
Existem pessoas que são mais próximas, existem pessoas que têm mais visibilidade, existem pessoas que são mais acolhidas, tem outras pessoas que são mais excluídas. Então, assim, existe realmente sociedade. Era para ser assim? Não. Não era. Igreja perfeita, a gente sabe que não existe. Existe lá que vai pro céu. No céu, na eternidade, com o corpo santificado, glorificado. Agora, sim. e pra pessoa que tá em casa, que tá assistindo a gente, e ela tá lá em casa e ela tá pensando assim: caramba, isso daí que o Daniel tá falando acontece na minha igreja. Uhum. E agora? O que essa pessoa faz? Ela procura uma outra instituição? Essa pessoa, ela questiona? O que essa pessoa faz? E agora? Percebi que eu tô numa igreja tóxica, eu percebi que eu tô numa seita, percebi que eu tô numa denominação não saudável. Não tá certo isso aqui que eu tô vivendo. E agora? Sim. Eu vou dizer que a resposta ela já sabe. Porque eu já sabia a resposta. Mas eu tinha medo. Porque uma das outras características de seita é que a seita, a heresia, ela sempre vai te convencer através do medo. Muito através da graça e do amor. Tu já viu? Tu sai daqui, tu vai pro inferno. Ou se tu sair daqui, eu não te dou a minha bênção. E se você não tiver a minha bênção, para onde você for, você não vai ser abençoado. Cara, que é isso? É o que? É magia negra gospel? Sabe? Então, assim, e é muito fácil você convencer através do medo. Quando a gente vai estudar a questão de heresias, como surgiu as heresias, como seitas, como surgiram as seitas, você vai ver que tem uma liderança carismática, mas extremamente autocrata. É uma liderança que é personalizada numa pessoa, mas uma das características dessa vamos dizer, heresia, seita, é que elas sempre vencem através do medo. Jesus está voltando. E realmente Jesus está voltando, sabe? Mas é sempre através do medo. Não, eu vou te amaldiçoar. Então algumas pessoas têm medo, sabe? Eu tinha medo de algumas coisas que eu vivi, tinha medo, sabe? Não, eu tô sendo rebelde. Não, tem que parar de pensar e tal. Querido, se você tá a primeira coisa que eu vou te falar, se você tá na palavra de Deus, se você ora e tem uma vida, né, com Deus, e eu vou te dizer, questionar não é rebeldia. Porque os bereanos lá, como eu falei em Atos dos Apóstolos, tudo que Paulo falava, eles olhavam as escrituras e iriam para saber que Paulo estava falando era certo. Se tu faz isso numa igreja, fala, poxa, pastor, o senhor está falando aqui do voto de Abraão, mas aqui a palavra de Deus diz, aqui não está nesse contexto não. O senhor poderia me explicar essa situação? Aí a gente vai ver como o pastor vai te tratar. Ele vai te tratar como um rebelde ou como alguém que quer aprender da palavra de Deus. Porque quando foram questionar Paulo, e Paulo foi e viu que aquelas pessoas que ele estava pregando e as pessoas olhando a Bíblia para conferir se aquilo que ele falava era real, Paulo ele não questiona não. Sabe o que ele falou? Que eles eram excelentes. Porque eles não estavam apenas recebendo uma doutrina. Eles estavam... Peraí, vou usar a minha mente. Deixa eu verificar se é isso mesmo. O fato de sermos evangélicos, de sermos cristãos, de sermos nascidos de novo, de sermos filhos de Deus, não exclui o nosso senso crítico. Não exclui a nossa parte racional, senão Deus tirava isso de nós e nos fazia robô. Não seria melhor? Sabe? A gente tem que ter senso crítico, a gente tem que... Peraí, vou pesquisar aqui na Bíblia. Então, assim, muitas coisas que eu posso dizer para essa pessoa são erros teológicos, né? Erros teológicos. Erros teológicos a gente pode relevar. A questão de doutrina, a questão de administrativa, como é a administração da tua igreja, sabe? Tem igrejas que é de célula, sabe? Eu não vejo problema nenhum de célula. O problema é quando existe uma teologia para justificar a célula. Isso aí é um grande problema, né? Como o G12 tentou fazer. De chegar e criar uma teologia, nossa, porque era 12, porque Jesus tinha 12, porque dos 12 tinha 120, porque não sei o quê, sabe? Então eles sempre tentam encontrar coisas assim nas entrelinhas das escrituras para justificar uma doutrina. Cara, as principais doutrinas do evangelho
já estão lá e estão bem explícitas. Eu não preciso ficar criando nada nas entrelinhas, algo assim profético, algo que Deus vai me revelar. Queridos, sabe, eu acho é uma tremenda de uma soberba quando eu acho que aquilo que eu estou pregando no domingo, em 2000 anos de igreja, ninguém nunca pregou. Será que ninguém nunca pregou igual eu estou falando aqui? Sabe, será que eu nunca tive assim a curiosidade, vou ver o que um John Wesley escreveu, que um Calvino escreveu na época, sabe? Quando eu vou preparar um sermão, o que um John Bunyan escreveu, o que um Spurgeon da vida escreveu quando ele usou esse texto aqui. Vamos ver. Pô, tá batendo, olha, Deus falou com ele assim, sabe? E a gente vai descobrindo, a gente vai enriquecendo como pastores. Mas quando simplesmente eu acho que Deus me deu a revelação, né? E tudo acaba nisso, isso aí é bem, bem ruim. Agora, só pra gente não perder o nosso tempo, que já tá acabando aqui. Ah, meu Deus. A conversa tá boa, né? Bom que o tempo nem passou. É verdade. Eu queria só que você olhasse pra câmera e desse um recado pra essa pessoa que tá em casa assistindo o nosso podcast hoje e que ela tá ferida pela igreja nesse momento. Ela se identificou com alguma coisa que ela ouviu aqui, ela percebeu que ela está sendo explorada de alguma forma, ou às vezes ela até já desistiu do evangelho. Às vezes ela começou a olhar para a igreja, ou começou a olhar para Jesus e pensar que Jesus era aquilo que faziam com ela. E essa pessoa que ela está ferida, ela precisa de uma palavra. Sim. Eu gostaria que você que veio aqui nessa noite pudesse olhar para a câmera e dar uma palavra para essa pessoa que está em casa. O que eu tenho que falar para você, né, é um conselho que eu já dei para algumas pessoas. Primeiro, não desista da fé. Sabe, a gente tenta associar, olha, a maneira como eu fui tratado na igreja, como o líder me tratou, e a gente tenta, de uma certa forma, vincular isso à maneira como Deus vai me tratar. Então, isso não é verdade. E uma coisa que é muito importante, a igreja ela tem que ser a expressão do relacionamento que você tem no secreto com Deus. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, você busca a Deus por você mesmo, na tua casa, em oração, com louvor, usando os instrumentos espirituais, buscando a Deus de todo o coração, Deus vai se revelar a você. E aquilo que você vai fazer na igreja é expressão do relacionamento que você tem com Deus. Um dos pontos que eu acho assim que é assim, central assim, é porque as pessoas procuram a igreja para ter um relacionamento com Deus. E quando certo seria, eu tenho um relacionamento com Deus, por isso eu vou na igreja. Então, essa pessoa que tem um relacionamento com Deus e vai para a igreja, ela dificilmente, ela pode se ferir, mas ela não vai se deixar parar, se paralisar, ela não vai parar a fé. Então, a dica que eu te dou é, tenha um relacionamento real e pessoal com Deus. E à medida que esse relacionamento crescer, a tua fé também vai crescer. E aí a igreja vai ser só a expressão daquilo que você já tem na tua casa. Então, é isso. Tenha um relacionamento com Deus. Amém. Pessoal, nosso podcast de hoje está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado da presença do Daniel aqui com a gente. Que o Daniel possa voltar mais vezes, né, Daniel? Amém. Foi um prazer ter você aqui conosco. Nossa, se você já foi ferido pela igreja de alguma forma, eu gostaria de deixar esse espaço dos comentários abertos. Comenta aqui pra gente, conta seu relato, pode abrir seu coração. Se você que está nos assistindo também tem uma palavra como a do Daniel para contar para essas pessoas, vamos fazer disso daqui, desse chat, né, um espaço de conversa, um local aberto pra gente poder desabafar. De uma coisa, desculpa te cortar, mas esqueci de uma coisa. Em breve eu vou estar aqui com o lançamento do livro, tá? A gente vai estar aqui, eu tô lançando. Falta pouquinho. Tá surgindo aí um livro. Pedir pro pessoal que gostou do assunto me seguir lá no Instagram. E se eu quiser entrar em contato com você e contar um relato meu? Pode, tem lá no Instagram, né? Daniel.Nunes de Souza no Instagram. E no TikTok, Daniel, psicanalista, e tá escrito assim, Feridos pela Igreja. Você pode me encontrar lá no TikTok, mandar lá no direct lá as mensagens, se você tem alguma dúvida, se você tá passando por um momento assim, se você tá buscando alguém para compartilhar, para te ouvir. Então eu tô lá para ser usado por Deus para te ajudar nisso daí. E em breve a gente vai estar aqui com um livro já
quase aí pronto, já na fornalha aí, falando, se aprofundando um pouco mais sobre isso aí com os relatos aí. Tá bom? Muito bom. Obrigado, Daniel, Obrigado por ter vocês. sido sal e luz na nossa vida na Amém. noite de hoje. Amém. Obrigado vocês. Pessoal, eu sou a Natasha Zulato, esse aqui é o nosso podcast e até a próxima. Até a próxima.